Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Hércole, estou dando continuidade aí à nossa resolução da Unicamp 2023. E nesse vídeo eu trouxe duas questões juntas, que eram duas questões em cima de um enunciado, tinha um texto e as duas questões. E uma questão interessante, ele dava uma função, na primeira parte do exercício ele trabalhava com função inversa, e na segunda parte do exercício ele transformava esse exercício numa sequência. Então, uma questão bem montadinha aí, uma questão Unicamp 2023. Então, nós vamos compartilhar para resolver junto com você. Vamos lá? Então, vem junto. Vamos lá? Então, questão Unicamp 2023, primeira fase, na prova Q e Z, foi a questão que apareceu como 51. E aí, ele falava o seguinte, ó. Leia o texto a seguir para responder as questões 51 e 52. Uma transformação de Möbius é um quociente de polinômios de grau 1. Essas transformações são muito importantes em computação gráfica e também na área de engenharia conhecida como processamento de sinais. Considere a função y igual a f de x, que é igual a x mais 1 dividido por x menos 1, definida para x real e x diferente de 1, que é uma versão simplificada de uma transformação de Möbius. E aí, a questão 51 vinha com o seguinte enunciado, olha lá. Sobre a função inversa de f de x, é correto afirmar que... Então, só a primeira observação, esse x diferente de 1 é a condição de existência para a função, né? Então, f de x igual a x mais 1 sobre x menos 1. Se o x for igual a 1, você zera o denominador. Então, não pode ter um x igual a 1. Ok? E aí, vamos lá. Se ele pede a função inversa de x, você tem f de x igual a x mais 1 sobre x menos 1. O f de x é o eixo y. Então, eu tenho um y em função de x. O que é a função inversa? Isso é para qualquer função. Eu vou querer, ao contrário, o caminho contrário. Ele vai pegar a imagem, vai virar o domínio vira a imagem. Então, em vez do y em função de x, eu vou querer o contrário. Eu vou querer quem? O x em função do y. Então, é só isolar o x. E o primeiro passo para você isolar o x aqui seria o quê? Você não tem y igual a x mais 1 sobre x menos 1? Multiplica em cruz. Olha lá, ó, y vezes x menos 1. O denominador de y aqui seria 1, uma vez x mais 1. Abrindo ali o parênteses no primeiro membro da igualdade, você vai ter o quê? Xy menos y. Uma vez x mais 1, você vai ter o x mais 1. Se a intenção é isolar o x, traz o que tem x para o primeiro membro da igualdade, o que não tem, vai para o segundo. Então fica xy menos x, o menos y que estava para lá, que estava no primeiro membro da igualdade, vai para o segundo, y mais 1. Se eu colocar em evidência o x no primeiro membro da igualdade, olha lá, x que multiplica y menos 1, olha lá, xy divide por x dá o y, x divide por x dá 1. E aí eu vou ter o quê? O x é igual ao y mais 1, e o y menos 1 que estava multiplicando no primeiro membro da igualdade passa para lá, dividindo. Esse é o momento que você chegou na função inversa. E aí é só você trocar a notação. O que é x vira f a menos 1 de x, e o que é y vira x. E agora aqui tem uma coisa interessante. Olha para essa função. O que aconteceu com a função inversa em relação à função original? Exatamente. Ela é a mesma função. Então, a função inversa de x é a própria função de x,
para x diferente de 1, repito, por quê? Porque o 1 zeraria o denominador. Então, a questão 51, alternativa correta, alternativa A. Ok? E vamos engatar nessa a questão de 52, que é exatamente o mesmo assunto. Então, vamos lá. Ó. Olha que interessante que ele fala. Ó. Considere, na questão de número 52, a sequência x1, x2, definida por x1 igual a 6, e para cada n maior ou igual a 1, x índice n mais 1 é igual a f de xn. Ou seja, x1 igual a 6. Quem é o x2? É f de x1, que dá 7 quintos. Quem é o x3? É o f de x2. E assim sucessivamente. Então, a soma dos 100 primeiros termos desta sequência vale. Então, vamos entender bonitinho? Então, vamos lá. Quem é a função f de x? X mais 1 sobre x menos 1. E aí, eu vou calcular f para x igual a 6. Então, f de x1. Quem é f de x1? Olha lá, é f de 6, que vai ser 6 mais 1 sobre 6 menos 1, que foi dado no enunciado. 6 mais 1 é 7, 6 menos 1 é 5, dá 5. Quem seria o x3 agora? F de x2. E aqui tem uma coisa interessante. Se você acompanhou a questão 51 aqui no comecinho do vídeo, o que era a função f? Era aquela que é a inversa dela? É ela mesma. Então, se a função f levou 6 no 7 quintos, o que a função f vai fazer para os 7 quintos? Exatamente, vai devolver para o 6. E olha o que acontece. x3 é o f de x2, que vai ser o f de 7 quintos. Tira o x, põe 7 quintos no lugar. Então, vai ficar 7 quintos mais 1 sobre 7 quintos menos 1. Então, com calma. Numerador, faz o MMC, que é 5. 5 por 5 dá 1 vezes 7, o próprio. 5 por 1 dá 5, vezes 1 dá 5. Então, ficou 7 mais 5 sobre 5. E no denominador, mesmo esquema. O mínimo é 5. 5 por 5 dá 1 vezes 7 dá 7. 5 por 1 dá 5, vezes 1 dá 5. Olha o numerador que aconteceu ali. Você vai ter 7 mais 5, 12 quintos. E embaixo, 7 menos 5, 6 quintos. Nessa divisão, eu posso cortar o 5 com 5. Sobrou um 12 meios. Quem é 12 meios? É exatamente igual a 6, como eu suspeitava. Olha lá, se a função f é igual à sua inversa, você calcula o f de 6. A função levou o 6 para os 7 quintos. O que vai ser a função para os 7 quintos? A inversa. Ele vai devolver os 7 quintos para o 6, que é o que vai estar lá. Só que agora ele quer que você monte uma sequência com 100 termos, de x1 até x100. Então, o que é interessante, como vai ser montada essa sequência? Olha lá, ó. x1 é quanto? 6. x2, 7 quintos. Quem é o x3? 6 de novo. x4, 7 quintos. Isso vai indefinidamente até completar o que ele pede aqui, a soma dos 100 primeiros termos. Então, se a gente pensar bem, quem serão os 100 primeiros termos? Você vai ter 50 termos iguais a 6 e os outros 50 termos iguais a quanto? 7 quintos. Então, a soma desses 100 termos vai ser o quê? 50 vezes 6, 300.
e 50 vezes 7 quintos, 50 cortou com 5 dá 10, 10 vezes 7, 70. Então, a soma dos 100 termos desta sequência é 370, que corresponde aí à sua alternativa B para a questão 52 da Unicamp 2023, primeira fase. Bonita a questão? Gostou? Interessante, né? Juntou as duas num único enunciado e aí trabalhou para você. Bacana? Gostou do vídeo? Deixa um like lá. Muito obrigado pela sua atenção. Fique atento aí, em breve, às próximas questões da tua Unicamp 2023 e Unicamp 2024. Beijo. Muito obrigado.